prefeito Haddad, na época, quando foi prefeito, acabou fazendo essa maldade com essa categoria, porque cobrou 60 mil reais, né, dessas pessoas. Houve uma discussão judicial, então a gente vai agora fazer a devolução dos 60 mil. Tem alguns casos que as pessoas entraram na justiça e receberam, outros que perderam, mas aqueles que não estão judicializados, a gente vai poder fazer a devolução agora. Deve dar em torno disso de 70 milhões de reais. São 3.900 hoje ativos, se não me engano. 3.975 que estão ativos, com condições de, após a publicação do decreto, poderem ter o ressarcimento do valor que foi pago indevido. Mas esse ressarcimento vai ser um pagamento único, à vista, a prefeitura vai parcelar, como é que vai fazer? De onde vai sair esse dinheiro também? Esse dinheiro é dos cofres da prefeitura, né? Lembrando que esse valor entrou lá na época do prefeito que acabou fazendo essa maldade com os taxistas, e agora a gente vai poder fazer essa devolução, trazendo justiça a essas pessoas. Como? Lembrando que naquela época... Como? Como vai ser esse pagamento? À vista? A partir do momento... Não está definido isso. A partir do momento que a gente publicar o decreto, vai ter 24 meses para quem se interessar no ressarcimento poder se inscrever e a gente poder fazer a devolução. A princípio a gente deve fazer em 2 parcelas. E você falou no decreto, ele também vai definir como os taxistas vão trabalhar a partir de então, né? Quanto tempo para esse decreto ser publicado, para o táxi preto deixar de existir, quanto tempo de adaptação para se tornar em táxi branco? Tá. O que vai acontecer? Esse decreto ele extingue a atividade de táxi preto. Então esses taxistas eles passam a ser táxi normal. Evidentemente vai ter que fazer a troca do veículo, mas essa troca do veículo vai ser somente no momento que vencer o prazo de validade, quando ele tiver que fazer a renovação do seu carro. Então acaba-se o táxi preto, devolve-se o valor que o prefeito Haddad cobrou indevidamente e a gente coloca essa categoria igual a todas as outras categorias que tem na cidade de São Paulo. Prefeito, você pode repetir para a gente que a gente chegou um pouco atrasado? Como que vai funcionar a devolução desse valor da outorga onerosa? Tá. A partir do momento que eu fizer a publicação do decreto, a gente vai abrir um prazo para que as pessoas interessadas possam fazer o seu cadastramento, a sua solicitação de ressarcimento. Ele vai, a partir desse momento, então, não terá mais o táxi preto. E aí, dentro da inscrição dele, eu estou, inclusive, normatizando para que a Procuradoria-Geral do município possa fazer a negociação de aqueles casos que estão judicializados. Aqueles que não estão judicializados, a gente faz o pagamento possivelmente em 2 parcelas. Está sendo ajustado isso, mas a ideia, a princípio, é de que seja feito a devolução do valor em 2 parcelas. Você sabe o valor total que será devolvido? Então são 3.900 e poucos táxis, né, vezes 60 mil reais. Eu não tenho esse valor absolutamente exato, por quê? Porque esse valor foi feito um pagamento parcelado. Então a gente vai devolver aquele valor que foi pago. Ainda tem parcelas que estariam a vencer. Vai contar com juros? A gente vai ter que fazer esse cálculo das parcelas que foram pagas, né? Num número redondo, se você considerasse que todos tivessem pago os 60 mil, que não é, mas só para a gente poder ter aí uma ideia, é fazer os 3.900 vezes 60 mil. Lembrando, não houve por parte de todos o pagamento integral, porque foi feito de forma parcelada. Quando sai o decreto? Eu devo estar assinando possivelmente hoje, se não amanhã. Ok, muito obrigado. Sobre o fim dos táxis pretos, como vai funcionar? Os táxis eles voltam para a categoria normal, fica extinguindo, né, essa categoria de táxi preto, volta como uma categoria normal de táxi sem essa divisão de ter o táxi preto. Como o senhor vê essa medida para os trabalhadores da categoria? Eu acho de justiça, foi feita uma maldade muito grande pelo prefeito naquela época, porque ele fez essa ação e logo em seguida liberou o Uber, que também é importante, mas é de considerar que as pessoas que fizeram esse compromisso, tendo que pagar um valor altíssimo de 60 mil reais, nós estamos falando isso lá atrás, né? Você vê hoje, dias atuais de 60 mil já é muito dinheiro, imagine lá naquela época, em 2016. E aí depois, eles poderiam ter, se eles soubessem, eles poderiam ter aderido ao sistema de aplicativo, né? Então ficaram numa situação muito difícil. E agora a gente tem que fazer a justiça, restabelecer a justiça, portanto acaba-se o táxi preto, devolve-se o valor e essas pessoas poderem, mesmo que depois de tanto tempo, né, passar agora para um momento de justiça de tudo que eles passaram. Prefeito, essa é uma luta em conjunto aí com a vereadora Adilson Amadeu. Muito. Adilson Amadeu é o vereador que sempre fala que taxista é profissão nobre, e eu sigo ele nessa linha, né, que é um batalhador. Eu fui vereador com o Adilson Amadeu. O Adilson, toda hora ele ia lá no meu gabinete pedindo o apoio e o meu voto para as coisas que ele colocava de projeto em benefício do taxista. E sempre teve
o meu apoio, eu sempre segui o Adilson Amadeu, porque ele sempre convenceu das propostas dele para o taxista, né? Então a gente reconhece, eu como prefeito reconheço muito o empenho do Adilson Amadeu na categoria de taxista, porque ele realmente batalha muito. Isso, ele é um cara brigador, às vezes chato, mas justiça seja feita. Não tem ninguém que briga mais pelo taxista na Câmara Municipal do que o Adilson Amadeu. Obrigado. Parabéns, prefeito. Muita saúde. Bom dia, pessoal. Eu não queria aqui hoje fazer um discurso. Eu queria pedir licença para, como prefeito de São Paulo, poder conversar com essa categoria super importante, que é o taxista, categoria honrada de gente trabalhadora. Não é um discurso, é um pequeno diálogo da nossa cidade, se vocês me permitirem assim. Nós estamos dando hoje um grande passo, que é essa sinalização. Eu assino o decreto hoje. Hoje eu assino 2 decretos importantes. O decreto da devolução do recurso para o táxi preto, que amanhã vai estar no Diário Oficial, e daqui a pouquinho eu vou falar como é que vai funcionar. E há outro decreto também que é muito importante, que eu queria aproveitar que está aqui o vereador Adilson Amadeu e o vereador Gilberto Nascimento, para agradecer aos vereadores que têm me dado todo o apoio. Eu mandei um projeto para a Câmara, para que a Prefeitura possa auxiliar financeiramente as crianças que ficaram órfãos, vítimas de feminicídio de suas mães. Então a Câmara tem aprovado tudo que eu tenho enviado. E por conta disso, a saúde financeira da cidade hoje, que é a minha grande especialização. Eu não entendo de transporte, eu não entendo de saúde, eu entendo de finanças. Eu fiquei na Câmara há 8 anos na Comissão de Finanças relatando o orçamento, que foi um vereador que tive a graça de receber dos meus colegas essa missão e que me davam total liberdade, total confiança para que eu fizesse a relatoria do orçamento dessa cidade. Durante 8 anos eu aprendi um pouquinho. A saúde financeira da cidade hoje está em outro patamar. Nós somos classificados hoje como AAA. Não existe ente da federação com classificação AAA, 3As. É a melhor classificação de saúde financeira da história da cidade de São Paulo e de todos os jogos do Brasil. Para vocês terem uma ideia, e tudo isso tem importância, por isso que eu queria que vocês pudessem me dar essa autorização de dialogar um pouco. Tudo isso tem importância. Eu fui agora, semana passada, num congresso, no encontro da cúpula de prefeitos do mundo inteiro, no C40, que foi em Buenos Aires. E entre muitas coisas que eu fui fazer lá, eu fui falar da responsabilidade do compromisso com a cidade de São Paulo, com as questões ambientais e de sustentabilidade, que é uma discussão do mundo inteiro e nós não podemos ficar para trás. Fui lá receber o prêmio mundial da merenda saudável. A cidade de São Paulo, disputando com várias cidades do mundo, ganhou em primeiro lugar pela qualidade da merenda saudável que ela dá nas suas escolas. São 2,5 milhões de refeições por dia nas nossas escolas. Isso que eu queria poder compartilhar, que a gente tem conseguido avançar em muitas coisas. E aí entra, gente, um conjunto de ações que eu estou me dedicando com muita humildade. Cada um aqui me conhece. Eu não gosto muito de falar, eu não fico dando entrevista. Cada um tem o seu estilo. Eu não vou mudar porque eu sou prefeito. Porque eu vou ser prefeito, daqui a pouco eu não sou mais. O que eu não posso é mudar o meu jeito de ser. De ter humildade, de ter orgulho de ter vindo da periferia, de ter morado no Parque Santo Antônio, de estudar em escola pública e usar o serviço de saúde pública. E quando eu montei a minha empresa, lá na Praça Lisboa, em Veleiros, numa salinha de 2x2, e hoje a minha empresa, que não tem serviço com o poder público, só no privado, eu tenho filial em Santos, em Guarulhos, em Campinas, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Espírito Santo. É igual a vocês, é do meu suor, é da minha dedicação de trabalhar honestamente para crescer. E é por isso que cada trabalhador dessa cidade
eu tenho o maior respeito e o maior carinho para poder dar maior atenção. E o trabalho de vocês envolve uma série de questões, como o trabalho de muitos trabalhadores dessa cidade, de ser uma cidade de oportunidade. Preste atenção no dado que eu vou passar para vocês. O último dado anual do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos do Ministério do Trabalho. A cidade de São Paulo, a nossa cidade, gerou 336 mil empregos formais. Aí vocês vão falar, Ricardo, o que é 336 mil empregos formais de carteira assinada? Só esse dado não quer dizer nada. Mas quando a gente compara com a segunda colocada, que foi o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro teve 82 mil empregos formais. Isso quer dizer o quê? O Rio tem metade da população de São Paulo, mas nós crescemos 4 vezes mais do que o segundo colocado na geração de empregos formais. Porque nós estamos criando uma cidade sem burocracia, com oportunidade, com transparência. Para abrir uma empresa em São Paulo antes, demorava 6, 8 meses. Hoje você abre uma empresa, preste atenção, hoje você abre uma empresa em São Paulo com 23 horas. A gente tem que ter um ambiente que as pessoas possam vir para cá gerar emprego e renda. Pega, por exemplo, ontem eu fui dar a coletiva da Fórmula 1. Nós vamos ter agora, nos dias 11, 12, 13, recorde de público, 230 mil ingressos comprados para a Fórmula 1 que a gente vai ter aqui, que reflete o trabalho de vocês. Nós vamos ter aqui, eu assinei para manter o Lollapalooza. É um evento, o Lollapalooza tem 7 cidades do mundo. A cidade de São Paulo está empatada com Chicago no volume de gente que vai assistir a Lollapalooza. São 315 mil pessoas que vão lá ver. Eu estava dando os dados ontem da Fórmula 1. Olha que interessante. 75% das pessoas que compraram os 230 mil ingressos não são da cidade, são de fora de São Paulo. Nós vamos gerar 1 bilhão de movimento financeiro, de gasto com táxi, de gasto com hotel, de gasto no restaurante, de gasto nos nossos museus, nos nossos equipamentos da Prefeitura de São Paulo. O ticket médio do gasto do turista que vem assistir a Fórmula 1 é de R$ 1.600 por dia. Hoje, pessoal, nós temos 92% da rede hoteleira da cidade já está reservada para o dia da Fórmula 1. Vocês percebem como é importante um conjunto de ações que vai gerando possibilidade de geração de emprego e renda e possibilidade de vocês desenvolverem o trabalho de vocês honestamente? Eu tive também dias atrás no Rio de Janeiro, assinando um contrato com o Roberto Medina. Quem é o Roberto Medina? É o organizador do Rock in Rio. E nós vamos fazer no ano que vem aqui o Detal, que é o mesmo Rock in Rio aqui em São Paulo, um dos maiores eventos do mundo. Vai ser o nosso Rock in Rio em São Paulo, que é o Detal. Então eu estou me empenhando muito para trazer para cá muitas empresas, trazer para cá muitos eventos, para que a gente possa arrumar nossas ruas. Vocês estão vendo, nós estamos gastando nessa primeira etapa R$ 1 bilhão em recap. Nunca houve na história da cidade de São Paulo o investimento de recap que nós estamos fazendo. E nós vamos investir 2,5 bilhões até 2024. Era para ter começado antes. Acabou demorando um pouco, porque os órgãos de controle foram segurando. Então, quando a gente acelerar, e a gente não consegue fazer mais, porque eu só posso parar para fazer o recap das 22 às 4 da manhã. E hoje, todos os equipamentos de recap do Brasil não tem mais para alugar. A cidade de São Paulo alugou tudo que tinha, de equipamento, de produto, de gente. Nós temos uma velocidade incrível de desenvolvimento. Agora, tinha muita coisa para fazer. A gente teve que se dedicar muito na área. Estou vendo muitas mulheres aqui, na área da educação. Na época do prefeito, que está escrito ali o nome dele, que eu não vou falar o nome, não vou nem falar o nome desse cara, nós tínhamos 120 mil crianças esperando uma vaga de creche. Por favor, pessoal, vocês são formadores de opinião. Eu preciso dessa oportunidade para poder conversar um pouco com vocês. Nós tínhamos 120 mil crianças esperando uma vaga de creche.
Sabe quantas crianças hoje tem fora da creche em São Paulo? Nenhuma! Nós temos creche para todas as crianças em São Paulo. Numa cidade de 12 milhões e meio de habitantes. Essa cidade é linda. Aqui tem gente do Brasil inteiro. Se eu perguntar se tem alguém aqui da Bahia, de Pernambuco, ou um parente do Ceará, do Paraná, de qualquer lugar do Mato Grosso, vai ter. Nós temos gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro. E vocês são fundamentais nesse trabalho do desenvolvimento da cidade. Eu verdadeiramente amo e adoro os taxistas. Isso está no meu coração. E para concluir, eu queria compartilhar, eu tenho tantas coisas boas para falar para vocês, mas eu tenho mais algo que é fundamental para todos nós, para vocês também. Nós estamos no processo de licitação do Smart Sampa. O que é o Smart Sampa? São Paulo está ficando na era tecnológica das cidades inteligentes. Eu fiz agora o aditivo do sistema semafórico no contrato da iluminação. Nós temos 98% das lâmpadas da cidade já são de LED, que isso melhora a luminosidade. Economizou 52% o valor da conta e deu mais qualidade. Falta só 2% para a gente concluir 100% da iluminação, que eu termino daqui 2 meses, nós vamos ter 100% das luzes trocadas, mas já chegamos em 98%. E o sistema semafórico, que nós vamos colocar um sistema de semáforo inteligente dentro desse contrato, para a gente poder trocar esse pátio com relação aos semáforos e ter o semáforo inteligente, que é fundamental. Mas o Smart Sampa, que vai ter 20 mil câmeras com identificação facial, para identificar quem é malandro e ladrão e poder atuar, com identificação das placas de veículos, que vai identificar a placa, se é veículo furtado ou não, que a gente vai poder ter o acesso com vocês, com a nossa central, para poder nos comunicar rapidamente se tem alguma ação necessária para a nossa querida Guarda Civil Metropolitana ou a Polícia Militar ou a Polícia Civil poder atuar. Vocês percebem que a gente está fazendo uma ação muito grande, que vai melhorar muito o nosso dia a dia nessa cidade. Nessa minha viagem que eu fui para Buenos Aires, olha que dado interessante, pessoal. Eles implantaram o Smart Sampa lá em Buenos Aires e colocaram essas câmeras com essas tecnologias que eu falei para vocês. Em 2017, quando eles começaram a fazer a implantação, haviam 500 carros roubados ou furtados por mês. Com o sistema que eles colocaram de monitoramento, caiu para 50. De 500 para 50. Quando a gente vai tendo uma cidade mais segura, uma cidade que a gente tenha um ambiente saudável para as empresas vir para cá, isso vai gerando oportunidade de trabalho para todos nós, vai gerando mais passageiros no táxi, vai gerando mais emprego, vai gerando pessoas que não vão para a criminalidade porque tem oportunidade de trabalhar. A gente vai fazendo uma revolução na nossa cidade e as coisas estão caminhando super bem nesse sentido. Eu não vou ficar me estendendo muito aqui porque eu sei que está sol e que eu quero que eu saia daqui e vocês falem, puxa vida, esse Ricardo aí é legal, é um prefeito que olha por mim e não fala muito, não me cansa. Então, eu queria só compartilhar um pouco, mas dizer para vocês um pouquinho do decreto. Estou assinando hoje o decreto. Como é que vai funcionar? As pessoas que têm o táxi preto, que foram vítimas daquela maldade, você imagina 60 mil reais hoje é muito dinheiro. Imagina lá em 2015, 16, 60 mil reais, para depois liberar o aplicativo e o cara ficou com um bico na mão. É muita maldade. Vamos corrigir a maldade desse cara. Nós vamos fazer a devolução. Eu publico hoje o decreto. O que sai daí? Saem duas situações. A primeira, para a Procuradoria-Geral do município, eu vou autorizar poder abrir a inscrição para quem tem o táxi preto, fazer o seu cadastro e solicitar, que aí não vai ter mais táxi preto. Aí a gente elimina o táxi preto, volta para o normal. Quando o táxi de vocês vencer o prazo de validade, aí vai ter que substituir para o outro veículo, mas só quando for fazer a troca. Ninguém vai prejudicar ninguém. Aqui não tem maldade, aqui só tem bondade e seriedade. Por outro lado, eu determino ao secretário da Fazenda, a Secretaria da Fazenda, que proceda à devolução. E aí sai uma normativa da Fazenda estabelecendo para devolver o dinheiro na conta. Aquele valor que foi pago, então a gente vai
poder fazer essa devolução o quanto antes. Só tem uma questão. Me pediram para que eu faça um decreto e a Fazenda faça o regulamento para devolver em 2 parcelas. Eu vou voltar para a Prefeitura agora e quero ver se a gente já faz em uma parcela única. Já fazer a devolução em uma parcela única, porque vocês foram injustiçados lá. Mas se por acaso tiver algum problema com a questão do fluxo, me compreendo que não é minha vontade, pode ser que seja em 2, mas eu saio daqui com a tentativa de poder, dentro do fluxo contábil, poder fazer o pagamento em uma parcela e, quem sabe, já ter um Natal bem melhor que todos nós merecemos. Pessoal, muito obrigado e muito obrigado. Minha eterna gratidão por vocês. Fiquem com Deus, conte comigo, Deus abençoe. Obrigado, Adilson Amadeu, o melhor vereador de lá, que sempre cuida da taxista. Esse é o cara. Parabéns, Adilson.